Olá, amigos. Vamos a mais uma aula de Física 5. Eu sou o professor Douglas. Hoje eu vou falar sobre o capítulo 14, que é a parte de centro de massa, né? Bom, o que é o centro de massa? Imagina que você tem um sistema cartesiano, né? Aqui tridimensional, x, y, z, o R3, tá? E vamos supor que você tenha massas distribuídas nesse sistema, né? Você tem aqui, vou colocar 3 somente, para ficar mais fácil. Eu vou colocar aqui, ó, o ponto P1, né, onde tem a massa M1, né? O ponto P2, onde nós temos a massa M2, o ponto P3, onde nós temos a massa M3. Repare que essas massas elas não estão distribuídas de maneira uniforme, né? É só um sistema cartesiano onde as massas estão distribuídas, né? Não tem uma relação com a uniformidade da distribuição dessas massas, ok? Uma das coisas que é importante é que eu preciso encontrar aonde se concentra toda a massa do sistema. É isso que é o centro de massa. É o local dos pontos, né, onde fica concentrada toda a massa de um sistema de massas, ok? Então, vamos supor que aqui seja o ponto aonde está o ponto P, CM, P do centro de massa, ok? Onde fica concentrada toda a massa desse sistema aqui, ok? É lógico que, como é um sistema coordenado, né, gente, você tem algumas coordenadas desses pontos, então nós vamos ter o x do centro de massa, ou seja, a posição do centro de massa x, né? Nós vamos ter o y do centro de massa, nós vamos ter a posição z do centro de massa, o que vai determinar para a gente a localização desse ponto, ok? Dentro de um sistema de massas distribuídos, tá bom? E como é que a gente faz isso? É como se fosse uma média ponderada, né? Você vai pegar a massa do ponto, a coordenada x, mais a massa do ponto 2, vezes a coordenada x desse ponto, mais a massa 3 vezes a coordenada 3 desse ponto, e vai dividir tudo isso, senhores, pela soma das massas. Bom, Douglas, isso é o quê? Isso é uma média ponderada quase, né, gente? Você vai pegar a coordenada e multiplicar pelas massas, somar tudo isso e dividir pela soma das massas, certo? O y é a mesma coisa, massa 1, y1, mais massa 2, y2, mais massa 3, y3, dividido pela soma das massas. E é lógico, isso é um análogo, né, sempre, né, senhores? Então, você vai ter o z do ponto do centro de massa, então vai ser M1, Z1 mais M2, Z2 mais M3, Z3. É lógico que todo sistema, senhores, se nós analisarmos, ele é um sistema tridimensional, né? Mas vamos avaliar que às vezes nós tenhamos somente que calcular a coordenada do eixo x, ou a coordenada só do eixo y, ou do eixo z, já que a coordenada às vezes do x ou do y ou do z, ela se mantém constante. Vamos supor também que esse ponto ele seja uma análise vetorial, né? Se a gente considerar, que a análise ela é vetorial, senhores, nós podemos dizer então que nós temos uma coordenada R do centro de massa, né? Essa coordenada R do centro de massa será a massa vezes a coordenada vetorial do ponto 1, mais a massa vezes a coordenada vetorial do ponto 2, mais a massa 3 vezes a coordenada vetorial do ponto 3. Tudo isso, já falamos, dividido pela soma das massas. Ok? Então, assim nós achamos a posição do centro de massa. Ok? Bom, como nós temos a posição do centro de massa, nós também podemos fazer uma analogia em relação à velocidade, até porque velocidade é variação de posição sobre variação do tempo, né? Isso em análises vetoriais, né? Com isso eu também tenho a aceleração do centro de massa, né? Mas vamos buscar aqui, né? Como é que nós calcularíamos
a velocidade de um ponto qualquer do centro de massa, seja ele no eixo x, no eixo y, no eixo z. Nós pegaríamos a massa vezes a velocidade de um ponto, mais a massa vezes a velocidade de outro ponto, mais a massa vezes a velocidade desse ponto, dividido pela soma das massas. Nós já falamos sobre isso em posição, a gente está transpondo, né, a definição de posição também para a velocidade, né? Na verdade, eu dividi tudo pelo tempo, ou derivei tudo em relação ao tempo, né? Se você pensar que isso aqui é a velocidade do centro de massa, e se eu jogar a soma das massas para cá multiplicando, senhores, nós vamos ficar então, olha aqui, que engraçado, vai ficar M1 mais M2 mais M3 vezes a velocidade do centro de massa igual a M1 V1 mais M2 V2 mais M3 V3, né? Lembrando, senhores, que a velocidade, como ela é uma grandeza vetorial, né, e a gente já aprendeu isso aqui lá em quantidade de movimento, né? Eu não sei em que física mesmo, mas na verdade você sabe que quantidade de movimento é o produto da massa pela velocidade. Então nós sabemos que aqui, ó, nessa parte toda aqui é a soma das massas vezes a velocidade do centro de massa. Então isso aqui é a quantidade de movimento do centro de massa, que vai ser a soma das quantidades de movimento em cada partícula. Lembrando que quantidade de movimento também é uma grandeza vetorial. Então é bem bacana, né? A gente vê que a quantidade de movimento é a soma das quantidades de movimento de cada partícula, ok? Essa é a quantidade de movimento do centro de massa. Em relação à aceleração, senhores, a mesma definição, né? A aceleração do centro de massa vai ser massa vezes aceleração do corpo 1 mais massa vezes aceleração do corpo 2, onde eu falo corpo, logicamente, também é partícula, né? Massa 3 vezes aceleração do corpo 3 dividido pela soma das massas, né? Então, senhores, é bem interessante também a gente fazer uma analogia, né? Que assim como a aceleração e a velocidade e a posição, né, na verdade são médias ponderadas, né? Aqui nós temos uma outra definição. Se eu pegar essa soma dessas massas e jogar todas elas para cá multiplicando, eu vou ter que vai ser massa 1 mais massa 2 mais massa 3 vezes a aceleração do centro de massa. Isso é igual a massa vezes a aceleração 1 mais massa 2 vezes a aceleração 2 mais massa 3 vezes a aceleração 3, né? O que eu tenho aqui agora, senhores, isso é a definição de força resultante, né? Força é massa vezes aceleração. Então, será que eu posso dizer que a força relativa ao centro de massa, né, aplicada ao centro de massa, é igual ao somatório das forças, né? Na verdade, seria a força resultante em todo o meu sistema. Ok? Então, senhores, nós falamos hoje sobre centro de massa. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Um grande abraço a vocês. Uou! Até a próxima.